Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, uma empresa bookmaker que garante a você grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nós temos aqui o cupom do nosso canal que é Godoy1x, que garante a você bônus em dobro. Então é aquilo, você depositou 50, retorna 100, depositou 100, retorna 200, 150, 300, até R$1.500 de bônus aqui com o nosso cupom que é Godoy1x. Rodada de Copa do Brasil, já uma rodada muito emocionante, a gente tem aqui Corinthians e Universitário Peru pela Sul-Americana, Grêmio e Bahia, Atlético Paranaense e Flamengo, além do clássico Palmeiras e São Paulo. Então nessa rodada você garante aqui, ó, com o nosso cupom Godoy1x, bônus em dobro. O link está na descrição do vídeo, no nosso comentário fixado, para você baixar, fazer o seu download, fazer o seu depósito e inserir o nosso cupom Godoy1x com a 1xBet. Galera, mais um reforço do Flamengo acabou sendo apresentado hoje, na tarde, no Ninho do Urubu, no CT do Flamengo, Jorge Elal. O Alan, volante Alan, ex-Atlético Mineiro, ex-Fluminense, foi apresentado, falou ali um pouquinho com os nossos colegas da imprensa que estiveram presentes na coletiva de imprensa. Marcos Braz e Spindel também acabaram falando sobre algumas das negociações, sobre alguns dos bastidores do Flamengo. Vamos passar por todos esses temas, por essas respostas. Trouxemos aqui alguns pontos um pouco relevantes para a gente debater e falar. Já deixo o convite para você deixar o seu like, a sua curtida e também se inscrever no canal. Então bora, porque o Alan, ele fala, né, sobre a lesão dele, fala a sua posição que ele prefere. Vamos trazer então um pouquinho das respostas da apresentação do novo jogador do Flamengo. Abrindo aspas, eu tive uma lesão considerada grave pelo tempo que fiquei parado, foram 4 meses. Hoje eu estou 100% da lesão, preciso retomar à parte física, o ritmo de jogo que só se ganha jogando. A ansiedade é grande, se Deus quiser, quarta-feira estarei no alto nível. Se o Luiz Araújo, né, acabou de chegar, inclusive já estreou como titular, o Alan, que é o Alan falou, né, que gosta muito do Sampaoli, que defende o Sampaoli, de quem fala mal ele vai defender. O Sampaoli também gosta bastante do Alan. Acabou tendo uma relação, uma simbiose ali entre ideias do treinador e personalidade do atleta e o que o atleta oferece, que encaixou, a verdade é essa, né? Acabou dando muito certo ali a relação dos dois. O Alan compreendeu bem as ideias dele do Sampaoli, o Sampaoli conseguiu extrair aquilo que o Alan pode oferecer, um jogador de muita personalidade. Então não é nenhuma surpresa para todos nós quando o Alan estiver apto fisicamente, e aí o Sampaoli já vai colocá-lo em campo, já vai ali, está esperando, né, aguardando ali o Alan, vai pegando ritmo conforme vai jogando, como o próprio atleta falou. A lesão dele sim foi grave, foi uma lesão na coluna, ainda em março, quando defendia ali o Atlético Mineiro no jogo da Libertadores, e aí desde então ele ficou, né, parado, ficando ali de molho, né, tendo que se recuperar. Retornou há pouquíssimo tempo às atividades de treinamento, às atividades com o grupo, ainda ali com o Flamengo, e agora, né, retornar depois desse longo período, a volta aos gramados. A gente sabe que vai ser uma questão um pouco mais gradual pela falta de ritmo de jogo. E aí ele fala sobre a sua posição. E vamos lá, o Alan ele acaba falando como posição de origem, né, abre aspas, eu sou o primeiro volante de origem, mas posso jogar em outras posições. Estou aqui para ajudar o Flamengo. Perfeito. De fato, o Alan tem sido, né, esse primeiro homem. O Fernando Diniz, o principal jogador, né, do Fernando Diniz para sair a bola na época do Fluminense era com o Alan. O Alan com o Jorge Sampaoli fazia essa tarefa. O Alan com o Cuca também fazia essa tarefa, mas o Cuca já tem uma outra ordem de sair jogando, né? A frequência ali da saída, aquela saída mais sustentada, tentar ter a bola, né? Sair na construção, passo a passo. É um tanto que diferente, mas estava ali sempre o Alan sendo esse jogador. De fato, o Alan, ele é esse camisa 5. Agora, hoje no Flamengo, no atual momento, esse camisa 5, ele é representado pelo Pulgar, que tem características semelhantes ao Alan, sobretudo quando a gente fala sobre passe, né? Construção, o início da construção e ali aquele período de progressão. É o camisa 5, ele que faz o balanço, é o pêndulo, o Alan também é. O que pode nos trazer um tema que a gente traz um pouco mais à frente, da saída com o Sampaoli ser 2+2 ou 3+2, e ele usar aquilo que a gente já trouxe aqui no canal falando de trabalhos anteriores, double pivô, né, que seriam 2 jogadores mais à frente, seriam esses pivôs, né, dentro dessa saída. Pulgar e Alan jogando na paralela, o Pulgar jogando pelo lado direito, o Alan jogando pelo lado esquerdo, mas ambos tendo a mesma responsabilidade, as mesmas incumbências, né, tendo as mesmas funções, só que jogando na paralela. Eu vou deixar um convite aqui no nosso vídeo que a gente já trouxe, falando um pouco sobre a relação de defesa, né, dos triângulos mais à frente, onde a gente acaba simulando um pouquinho isso, ele jogando na paralela e cada um tendo a sua responsabilidade de cobertura, de vigilância pelo respectivo lado.
Então, para quem ainda não conferiu, deixa o link aqui para você entender um pouquinho mais. Então, como o próprio Alan falou, é um volante de origem e, sem dúvida nenhuma, vai ser esse jogador com o Jorge Sampaoli. A nossa dúvida fica, será na paralela com o Pulgar ou na paralela com o Thiago Maia, enfim. Vai jogar só ele, aí o Pulgar pode dar uma descansada, vai jogar um pouco mais à frente, com uma espécie de 8, numa linha um pouco mais avançada. A gente vai ver ao longo aí do trabalho, mas dá pra gente falar um pouquinho sobre esse, quem sabe, né, esse double pivot, esses dois jogadores um pouquinho mais à frente. E aí, após a coletiva do Alan, foi uma coletiva até rápida, né, os dirigentes, né, o vice-presidente de futebol Marcos Braz e o Spindle falaram um pouco e acabaram explicando algumas situações de alguns jogadores. Entre elas, da negociação do Claudinho, que a gente sabe que o Flamengo fez uma proposta de 15 milhões de euros, né, ao Zenit pelo Claudinho. É o mesmo valor praticamente que o Zenit acabou pagando ao Red Bull Bragantino pelo atleta. E aí o Marcos Braz falou sobre o Claudinho. Infelizmente não tem absolutamente nada que aproximou mais o Claudinho do Flamengo. Em questões financeiras, nas questões de negócios, não tem nada. Mas quanto à lesão, até agora não nos preocupa. A pergunta do colega acabou passando, né, ele tomou uma pancada, essa lesão, se isso estaria interferindo em alguma coisa, ou se isso impossibilitaria o Flamengo de seguir, né, negociando com o atleta. O Flamengo tem um interesse no Claudinho, já está explícito isso. A primeira oferta foi por cerca de 15 milhões, então assim, e até então o Marcos Braz falando que esse choque, né, que essa lesão que ele sofreu não está impossibilitando. Inclusive, ele puxa um gancho e nos relembra da negociação do Flamengo com o Ayrton Lucas, que, né, o Ayrton Lucas também, na véspera ali, praticamente de chegar no Rio de Janeiro, jogar ali no Flamengo, dos últimos jogos, ele sofreu ali uma lesão. Inclusive, ele acabou falando sobre o Ayrton Lucas, dando um exemplo. Então, o Flamengo segue ali na alça de mira, tendo o Claudinho na sua alça de mira. E aí, o Flamengo fala sobre a possível saída de alguns jogadores, né, o Spindle, o Marcos Braz falaram sobre o Varela, falaram também sobre o Vidal. O do Vidal tá muito explícito, galera, de que caso o Vidal receba uma oferta, que o Flamengo acha uma oferta bacana, que tem ali, quem sabe, uma compensação ali financeira ou um acordo entre cavalheiros, o Flamengo a gente já sabe que não haverá nenhuma resistência para que o Vidal não saia do Flamengo. O Vidal no Flamengo está próximo à sua reta final, o seu ponto final, está muito próximo. E aí acabou respondendo, né, os dirigentes do Flamengo, oficialmente não chegou nada, né, pro Flamengo. O Vidal é um jogador que por onde passou foi campeão, deve estar com algum desconforto, é um jogador que deu certo aqui, campeão da Libertadores, Copa do Brasil, vamos analisar. Essas são as palavras do Marcos Braz ao citar esse desconforto, é no critério que a gente sabe que não faz mais, né, plano, faz parte dos planos ali do Jorge Sampaoli, tem jogado, ele tem ficado muito tempo na reserva, a sua minutagem tem sido cada vez mais baixa, iniciou com uma alta minutagem, foi descendo, aí já há pouco tivemos, né, uma manifestação da sua cônjuge, né, lá da companheira lá do Vidal, e aí falou que dando críticas ao treinador, enfim. A gente sabe, o Vidal há pouco também deu uma declaração que ele não tá gostando, mas enfim, ele pode jogar em qualquer lugar do mundo, enfim. O Flamengo vai facilitar em caso que apareça alguma oferta que seja interessante, evidentemente que o Vidal também queira. E aí, falando sobre o Varela, que é aquela situação de que o Jorge Sampaoli teve uma conversa muito franca, utilizou também, a gente sabe nos bastidores, que utilizou também o seu coordenador, né, para conversar, para jogar as claras, né, transparência com o Varela de que, caso apareça alguma oferta, alguma oportunidade, ele pode buscar, o Jorge Sampaoli não vai fazer nenhum impeditivo, ele vai facilitar a saída, porque até então ele não conta com o Varela, ele não vai ter uma minutagem alta. Então, caso o Varela consiga, junto com o seu empresário, o empresário já estava buscando, após essa conversa, um clube, o Varela então estaria liberado pelo Jorge Sampaoli. E aí o Marcos Braz fala, abrindo aspas, é um atleta que a gente confia, de Copa do Mundo, que a gente entende que precisa passar por um período de adaptação. O Sampaoli tem as conversas dele diretas e retas com os atletas, mas são situações que elas não se definem só dessa maneira. Isso ele fala, né, de acordo com a questão. Não é porque o Jorge Sampaoli falou, não vou te usar e tal, que o Flamengo vai se mover rápido e já vai. Então vai ter lá a paciência. A gente sabe que é uma questão mais unilateral, né? O Varela quer continuar no Flamengo, gostaria de continuar no Flamengo. O empresário, né, do atleta vê o seu cliente num clube, eles estão tudo de acordo em continuar no Flamengo. A decisão do Flamengo e a dirigência do Flamengo na questão ali administrativa, com o Braz, com o Spindle, teria o atleta, eles já falaram, deram ali todos os seus predicados ao Varela, é uma questão do Sampaoli, né? O treinador não conta ali com o atleta e já deu a liberdade para que ele procure e defina o seu futuro, que não seria então no seu time. Mas até então, o Flamengo não estaria motivado a tomar uma decisão
seguindo esse, vamos chamar de gosto, né? Esse gosto aí do Sampaoli com o Varela. O próprio Marcos Braz fala que tem a questão de adaptação, que as coisas não são tão rápidas, não são tão imediatistas assim. Enfim, essa então é a palavra do Marcos Braz. Então, galera, essa foi a coletiva de apresentação do Alan, onde passa por muitos assuntos que estão paralelamente, né, circulando, e certamente vocês estão querendo ser atualizados, certamente vocês estão querendo saber o que está acontecendo. Alan, então, jogador do Flamengo, e agora vamos observar e tentar entender, quem sabe, 2 mais à frente, e a gente traz num próximo vídeo como seria, então, nesse aspecto de duplo, né? Duplo pivôs defensivos, beleza? Um forte abraço a todos vocês, continue se cuidando, deixa o like aí que é muito importante pra gente. Tamo junto, até a próxima, tchau, tchau.